tudo bom? Bem, Tudo jóia? Beleza, jóia, graças Prazer. a Deus. Bem. Seu nome? Prazer, Gustavo. Chega aí, Gustavo. Tudo certo, Juliano? Tudo. Show, com licença. De que negócio que você é, Gustavo? Sou do Parada Top, nós somos um ecossistema de transporte rodoviário. Parada Top? Parada Top. É um aplicativo, a gente vem aí com o objetivo de atender, resolver algumas dores do mercado, né? E a gente pretende atender de ponta a ponta, né? Desde o motorista até o embarcador. E em que ponto que está o projeto hoje? Tá, a gente vai lançar essa semana, inclusive. A gente tá, hoje tem a votação da MP 1343 de 2026 e vai garantir, a gente está aguardando somente a votação para ver se vai ter alguma alteração na parte jurídica, enfim, é MP do caminhoneiro, né? E atuar em conformidade com ela, para que a gente possa, mas a tecnologia está pronta, a gente inclusive fez uma etapa, começamos a divulgação do Parada Top 3 meses atrás, fizemos uma etapa de pré-cadastro, então cadastramos alguns motoristas, prestadores de serviços, transportadores, embarcadores. Depois dessa etapa de pré-cadastro, agora há 15 dias atrás, a gente lançou uma pré-compra para alguns parceiros. Então, acho que é até bom explicar um pouco a dinâmica do aplicativo antes de entender um pouco sobre essa pré-compra, né? Então, a gente vai ali ter exposto para o motorista paradas como postos de gasolina, dormitório e afins. Prestadores de serviço, guincho, borracharia, tudo de acordo com a proximidade, com a geolocalização dele, sempre validados. A gente faz uma pesquisa da empresa que está cadastrada, valida a qualidade do produto, do atendimento e entrega isso para o motorista já mastigado e tem as informações também de avaliação dos próprios motoristas, que vai contar muito para a decisão dele de onde ele vai ser atendido ou não, né? Atualização também dos postos em tempo real do preço e além disso a gente entrega para eles ali fretes, oportunidades de fretes e oportunidades de vaga de serviço sobre demanda. Então, por diária, ele pode ser contatado ali por uma empresa para prestar o serviço. Caso ele não tenha um caminhão, ele vai e atua no caminhão da empresa. E dentro, a gente fez uma pré-compra desse serviço da distribuição de postos, paradas e prestadores de serviço. Então, a gente já cadastrou 111 na nossa plataforma. E a gente ainda não está lançado, não lançamos ainda a plataforma, mas a gente tem já esses parceiros aí cadastrados para O que é a pré-compra? Que não ficou claro. A gente fez um lançamento da mensalidade e ele vai poder cadastrar o posto dele de combustível na nossa plataforma. Existe uma mensalidade, né, para que o posto exista na nossa plataforma e a parada, enfim, seja uma hotelaria. E esses 111, então, pagaram para estar lá dentro? Pagaram. A gente teve já a aquisição desses 111. Resultou, a gente fez um preço promocional, 50% do valor que vai ser, resultou em R$ 7.801. E também já fizemos... Mensal, vai dobrar, né? Como a gente fez um promocional de 50%, então a tendência é dobrar esse valor aí, o que vocês chamam de MRR, né? Mas não existe fidelidade, então pode oscilar muito e a expectativa é que a gente, pós-lançamento, aumente esse número. Tem também dentro da... E do lado dos motoristas, quantos pré-cadastros? 64 mil. A gente tem, em parceria comigo, eu trouxe o Leonardo Buzin, que é um influenciador da área, além de influenciador empresário, e trouxe ele como um sócio Smart Money. Ele agregou ali para a gente toda a influência dele nas mídias digitais, o que permitiu que a gente tivesse um grande volume de pré-cadastro de motoristas e afins. E trouxe também muito networking. Então a gente tem hoje dentro da nossa plataforma, a gente vem naquele conceito de super app, né? Então tem uma seguradora, a gente já inclusive até a partir do dia 1 desse mês, tem 3 seguros que são obrigatórios para essa área de pesados, para essa área de transportes. E aí a gente fez uma pré-venda também, começou no dia 28 e até hoje a gente já vendeu 12 apólices, fizemos 170 atendimentos. Então, tudo organicamente, não houve investimento em tráfego, tudo a partir dela. Mas essas vendas, porque você não lançou o aplicativo ainda, do que eu entendi, né? Então, essas vendas aconteceram como? WhatsApp? Parada Top Seguros, a gente fez uma landing page, né, do Parada Top Seguros. Tá. E o WhatsApp, a gente tem o SDR que faz o atendimento e redireciona para a nossa parceira da seguradora. Então, a gente tem uma corretora parceira e ela faz o closer está com ele e o SDR está comigo. Perfeito. Você muito mais, você vai ficar na camada de gerar o lead ali, qualificado. Perfeito. E a parte operacional, BO, tudo fica com esse cara. Exato. E qual que é o seu grande problema hoje, o seu grande dilema, desafio?
Cara, eu acredito que escala seja um desses problemas. A gente tem diversos, né? Como a gente ainda não lançou a plataforma, eu tenho muitos problemas hipotéticos. Acredito que na prática vai ser outro jogo, né? Mas tem algumas coisas que me incomodam muito. O primeiro é entender em que momento que eu deixo de ser bootstrapping. Essa é a minha principal dúvida, e se faz sentido isso ou não, ou se eu continuo com um aporte pessoal ali até a hora que o jogo virar e se pagar e continuar investindo. Essa é a minha principal O dúvida. investimento é seu, pessoal. Pessoal, Leonardo não aporta só Smart Money. E que também é muito relevante para o negócio. Essa é a minha principal dúvida. Como converter essa base de leads? Porque a gente tem um grande volume, são 68 mil pré-cadastros, 64 de motoristas e 4 mil de empresas. Aí essas empresas é polarizado. Então a gente tem ali o transportador, tem embarcador, tem guincho, tem borracharia, tem de tudo, né? Então eu quero entender como que eu vou conseguir converter isso que não seja, que seja uma proposta realmente atrativa para ele estar dentro da nossa plataforma. E aí não pensando só na proposta, mas como que funciona esse jogo? Armazenamos as leads, o que a gente faria após isso, né? Um tratamento de marketing convencional, não sei, o que é o ideal. Tem um risco no que você está fazendo, Gustavo, que por ser um super app, você está olhando para múltiplas verticais ao mesmo tempo, né? Você está resolvendo múltiplas dores. O risco disso é você diluir demais a sua energia e os resultados que você vai colher. Tanto que você falou, né, que dentro dessas 4K empresas tem guincho, tem transportadora e tal. Uhum. Aqui o ponto que eu mais tomaria cuidado é o super app, ele não precisa necessariamente começar tão super assim. Tá. No gringo a gente fez o super app, mas durante muito tempo a gente focou em documentação do carro. Perfeito. O Nubank criou um banco, mas por muito tempo só fez um cartão de crédito. Uhum. Então existe um erro que é olhar para o final e não entender o processo. Muitas dessas coisas eu não trabalharia num primeiro momento. O próprio seguro, eu tenho minhas dúvidas. Se é uma linha de receita que vai ser sensível, que vai ser relevante para esse primeiro momento. O que você pode, de certa forma, equilibrar aqui, em termos de pratinhos, se aquilo não trouxer dor de cabeça operacional, eventualmente pode ficar, igual o seguro. Você jogou todo o BO para uma corretora externa, jogou para frente. Mas cada coisa que você fizer no seu aplicativo vai gerar complexidade agora. Por quê? Você vai ficar na dúvida na hora que você for comunicar. Eu comunico o quê? Que eu tenho seguro, eu comunico as paradas, eu comunico o frete, que eu posso conseguir oportunidades de frete para ele, e pode parecer bobeira, mas isso vai diluir a sua mensagem. No final das contas, ninguém vai saber o que você é. Você vai falar assim, mas eu sou um super app. Tá, tudo bem, mas o conceito de super app não é claro na cabeça do cliente. No próprio gringo a gente percebeu isso assim, ninguém sabe o que é um super app. Diferente da China, que foi construída em cima de super apps, no Brasil não. Então, o cara consegue entender o Mercado Livre porque ele foi construído ao longo do tempo, devagarzinho. Se você tentasse explicar um Mercado Livre da noite pro dia para alguém, o que é fulfillment, o que é o mercado pago, o que é o mercado frete, assim, tem um monte de complexidade que ela foi sendo incluída aos poucos e resolvendo uma dor real e não hipotética. O Mercado Livre não colocou o mercado pago porque quis, é porque ele primeiro colocava o cliente e o comprador para fazer negócio, vocês que se virem. E daí gerava um problema de confiança. Daí entra o pagamento. Daí começa a ter problema de entrega, daí entra a entrega. Mas é como que você consegue ir resolvendo gradativamente os problemas. Reduzir um pouco a ansiedade de ser tão super assim e se debruçar mais nas dores. E daí uma provocação que eu faria dentre essas várias linhas aqui de receita e linhas de negócio, de features, né, por assim dizer, qual delas, quais são as realmente relevantes para esse primeiro momento. E nesse primeiro momento tem a ver com o que reduziria o seu custo de aquisição. Qual desses, eu vou te falar um exemplo, seguro. Seguro não é uma aquisição barata. Se você trouxer um cliente para o seu super app através de seguro, você está pagando caro. Sim.
porque você vai estar brigando com seguradora, com corretora, com um monte de gente. Então você vai estar disputando um clique caro. Isso não quer dizer que você não pode vender seguro lá dentro, mas seguro é tipo um upsell que você faz. Ele inclusive não está nas páginas principais ali. Ele não é a porta de entrada, ele é a Sim, porta de saída. Sim, sim. Mas voltando, assim, desse monte de feature, qual delas você vê que é o chamativo, ideal que é o que você precisa dar certo? Tá. Eu acredito que muito... E aí é até muito relevante esse questionamento. Vou aproveitar para fazer um gancho do que eu estou poupando de inserir na plataforma também hoje. Tá? Eu acredito que hoje, respondendo sua pergunta, a gente está muito voltado às informações prestadas para os motoristas, que é o grande volume de leads que a gente tem. Então, a parte das paradas. Isso é muito relevante para ele. As paradas e os prestadores de serviço. O cara estoura um pneu no meio de uma BR que ele não conhece nada, ele quer um serviço confiável e que atenda ele com qualidade. Então ele pode pesquisar isso no Google? Claro que pode. Mas dentro da nossa plataforma, ter isso já validado, a avaliação de outros motoristas e um contato confiável, é o que a gente acredita que vai entregar maior segurança para ele ou, eventualmente, para uma transportadora que gerir aquele motorista. E facilidades também, né? Tornar isso mais prático. Mas é que esse tipo, eu vou pegar, por exemplo, da mecânica, o de problemas na estrada. O Brasil é muito grande. Ele vai quebrar no lugar X. Você não vai ter um prestador perto do lugar X. No início. No início. Realmente. E qual que é o ponto? Ele vai entrar no parada top, não vai achar e vai se frustrar. Sim. Então esse é um valor agregado de longo prazo, não é de curto prazo. Se não causa churn, ele desiste e volta para a plataforma. A parada, ela é planejada. Aí faz mais sentido. Porque assim, aonde eu durmo, aonde eu tomo banho, aonde eu abasteço. E aí você pode ter... aí tanto faz se ele vai fazer, se ele está numa jornada longa, tanto faz se é São Paulo, se é Campinas ou se é Jundiaí. Porque tem utilidade em qualquer parte do trajeto. Então a sua geografia ela já é mais favorável, porque você não precisa ter ponto em cada esquina. Agora, se você for olhar, você não vai conseguir resolver o problema de prestador de serviço. Mecânico, borracheiro, esse tipo de coisa. Você não vai conseguir resolver. Não no curto prazo. Porque o Google ele tem uma densidade muito maior de oferta. E daí o cuidado além de ter uma densidade grande, tem a ver com a quebra de um hábito, que eu até cheguei a citar em outras conversas aqui hoje, que é, o cara já está acostumado. Furou o pneu, onde eu vou? Google. Vai lá, digita. Tinha um parada top instalado, nem lembrei dela. Entendeu? Então, e aí entra uma parte que muitas vezes as pessoas não param para pensar, que é em que momento da jornada do motorista você está. Você pode falar, eu estou em todas, mas assim, todas é o que você pretende. Aonde você está? Você pode estar só no momento da jornada em que ele está planejando aonde eu abasteço, durmo ou tomo banho. Então esse é o momento da jornada. E nesse momento da jornada ele tem um problema de mecânica? Ele tem um problema de... Não é o mesmo momento. O momento da quebra, da ruptura, é outra jornada. Na jornada de ruptura, de quebra, ele já tem um modelo mental na cabeça dele. Eu vou pedir ajuda pro Google. Ou eu vou jogar num grupo de caminhoneiro que eu tenho. Eu vou jogar no grupo de caminhoneiro e falar amigo, assim, tô parado aqui na Bandeirantes, alguém recomenda alguma coisa? Até mesmo a transportadora, caso ele trabalhe para uma, ele liga direto lá. Isso, ele já tem um caminho mental de como resolver esse BO nessa jornada. E para você entrar nessa jornada, você já teria que ser melhor do que o que existe. Você não vai ser melhor, porque você ainda não tem densidade. Você ainda não tem tantos pontos, data points, que precisa para ser relevante. Mas já no outro você consegue. E aproveitando, desde o dia zero. E aproveitando fazer um link aqui com o momento futuro do Parada Top, que talvez traga esse futuro para o presente. A gente tinha muita perspectiva, a gente tem muito a ideia de que pós 100 mil usuários a gente lance o GPS especializado para o motorista. Porque aí o que vai fazer o usuário permanecer na plataforma e em uso da plataforma ele solicitar esses serviços, né? Então, porque hoje não existe... ele? Já tem pronto, a gente tem mais de 4 mil rotas já prontas com informação, isso da Buzin. A Buzin é a empresa do meu sócio, ele tem mais de 1.070 caminhões lá e esses caminhões que ele tem, ele roda o Brasil inteiro e tem essas informações na empresa, a empresa mais de 60 anos, então tem bastante informação lá.
E a gente vai utilizar essas informações para munir o nosso GPS e entregar isso para o motorista. E essa rota, ela é melhor do que um Waze e tal, tudo mais, porque ela sabe aonde o caminhão pode passar, tem a ver com as Limitação de limitações via, altura, Tem o as cara tá com limitações rodotrem, ele vai virar numa rua, não conseguiu, ele coloca ali que não conseguiu, não manda mais rodotrem para lá. Então cada tipo de caminhão também vai ter uma rota diferente. Mas ele já tem essa empresa? Ele já tem, a empresa dele já é consolidada há mais de 60 anos no mercado. Não, mas eu digo a de GPS, ele já tem ou ele tem os dados? Não, essa é nossa, é o Parada Top, vai incluir no Parada Top. Ele tem os dados e eu vou incluir no nosso GPS do Parada Top. A ideia era que pós 100 mil usuários. Mas agora, entendendo um pouco melhor a tua visão, talvez, não sei se seria ideal hoje. Por que eu penso em 100 mil usuários? Aconteceu um acidente no trajeto. Tem que ter alguém para alimentar essa informação. Sim. E sem muitos usuários na plataforma, sem muitos motoristas não rodando, tem relevância, não tem relevância, exato. Então, por mais que a gente vai ter todas as informações de altura, vai ter informação, a gente tem muitos dados sobre esses dados a nível Brasil é mais... Nível Brasil, tem... nível Brasil, total. A empresa dele roda em todos, ele tem subunidades em 24 estados. Então, ele tem garagem em 24 estados e roda o Brasil inteiro, tá? Tá, tem uma coisa ligada nisso daí que é importante, que é assim, ó, um super app, como você chamou, ele é feito de frequência de uso. Uma variável super ultra importante é a frequência de uso. Agora pensa com que frequência, e eu não estou dizendo que não é importante, que você não deve ter, mas com que frequência o motorista fura o pneu? É mais baixo. Não é cotidiano, é mais evidente. Baixo. Agora, com que frequência que ele habitual, precisa ter uma hospedagem, posto... Diário. É diário. Então, o que acontece? Quando você entra numa lógica de preço de posto de gasolina, de hospedagem, chuveiro, essas coisas, você começa a entrar numa rotina diária dele. E se você entra na linha do GPS, você entra numa rotina mais do que diária. Vai ser hora a hora, minuto a minuto. Ele vai estar em tempo integral contigo. O ponto mais relevante de um super app é uma funcionalidade, um conjunto de funcionalidades que aumente a frequência de uso dele. Tempo de tela. Então, tempo de tela. Então, de tudo que você falou, o GPS é o mais valioso. E eu trago isso para o momento presente, tu acha? Porque... e aí surgem duas novas dúvidas, né? A primeira é o que eu faço com o pessoal que já fez o cadastro como prestador de serviço. Mas eu não estou dizendo que o GPS tem que vir pro começo. Tá. Deixa eu explicar um pouco melhor. Eu só estou mostrando que as decisões, elas potencialmente deveriam estar mais pautadas na frequência de uso do que até mesmo no resultado financeiro que vai trazer. Tá. Eu não estou questionando a parte das paradas e desses fornecedores que já entraram e que vão permitir que você tenha um use case diário. Eu questiono mais o seguro. Tá. O seguro Legal. é um use case anual. Legal. Ou às vezes até maior. Então, ele é um use case que tipicamente na jornada de um super app deveria vir depois. Você primeiro tem que estar preocupado em trazer esse cara, manter esse cara lá dentro, aumentar o tempo de tela. E lá na frente você vai vender o que você quiser para ele. Legal. Só que vender agora é ansiedade. Por quê? Sua base é irrelevante ainda. E você vai trazer problema antes da hora. Você vai estar trazendo... Por mais que terceirize a... Você vai estar trazendo... Por que vai problema? Vai meu. Qual que é o ponto? Se você começar a colocar na sua comunicação que você tem isso, a sua comunicação ela vai ficar extremamente confusa. Tá, mas o que é o Parada Top? O cara vende seguro, vende isso, faz aquilo, tá, tudo mais. Você não vai entregar uma clareza para o usuário do que você está fazendo. E daí você fala assim, não, mas tá lá escondido o seguro, porque você não vai dar destaque nele. Então, se você está escondido, não é hora de fazer, entendeu? Uma grande dificuldade das empresas é entender que a jornada, assim, o Nubank pensa que ele já tinha milhões de usuários, ele poderia estar vendendo seguro de vida. Ele levou 5 anos para vender. Levou 5 anos. Então, às vezes a ansiedade de colocar várias coisas, o que vai fazer? A sua jornada de venda de seguro não vai ser tão boa. O atendimento eventualmente não vai ser tão bom. A oferta de seguro que você está entregando não é tão boa. Vai dispensar energia em um lugar Por quê? que também Porque para que isso seja bom, você tem que colocar energia. Qual que é a melhor seguro? Aí eu estou invertendo o negócio assim, pensa no caminhoneiro. Qual que é a melhor seguradora para o caminhoneiro?
Qual seria o melhor tipo de seguro para o caminhoneiro? Qual seria a melhor condição para o caminhoneiro? Você vai ter que dispensar tempo para ir atrás de um seguro que tenha mais fit com essa audiência. Isso vai demandar costurar uma parceria, acordos e caramba quatro. O ponto é, se você começa a fazer isso em seguro, daí vai começar a fazer crédito de caminhão e tal, tudo mais, seu tempo, a hora que você for ver, vai estar disperso em várias coisas. E daí o seu GPS não vai ser bom, essas paradas não vão ter quantidade suficiente. Você entendeu? Porque você vai estar tentando vender tanta coisa, vai resolver tanto problema ao mesmo tempo que você não vai ser bom em nada. Total. Aonde que você mais potencialmente ficando bom alavanca o seu negócio? Nesse ponto de paradas, porque é muito social isso. Sim. Porque, eu quero saber aonde os outros caminhoneiros vão, o que eles acham. Então tem uma camada social muito forte aqui. E a partir do GPS, porque você resolve uma dor real do dia a dia. Eu não posso transitar aqui, vai dar BO. Realmente o tempo de tela também, ele vai estar ali mais inserido na plataforma. E você está resolvendo duas coisas que, pensa o GPS, só você pode resolver isso. Cadê a solução alternativa? Qual é a mais parecida com isso? Tem? Cara, não, a gente mapeou, não tem. A gente tem hoje o Waze que o pessoal utiliza, mas não tem as informações relevantes e pertinentes para o caminhoneiro. Então a gente traz um diferencial nisso. Então você está criando uma solução que é 10 vezes melhor que o concorrente. Então é do caramba. Os pontos de parada aqui, provavelmente, eu não sei se alguém já organizou essa informação em algum lugar, se tem esse dado. Até mesmo pelo Google ele consegue algumas informações quanto a esses pontos de parada, né? Mas não com curadoria, né? Exato, perfeito. Então, e a gente tem alguém que faz isso, mas é muito pequeno. Né? Mesmo antes do nosso lançamento, eles ainda têm um volume menor de usuários que o nosso, enfim, mas tem alguém que já está seguindo esse mesmo caminho também. Agora, agora olha a provocação. Se o cara quiser um seguro, ele consegue contratar? Na nossa? Não, no mundo. Claro, qualquer lugar. Você consegue entender que seguro é commodity? Perfeito. É a mesma coisa que consórcio. Consórcio a gente tem parceria com a Iveco. Eu não coloquei, porque eu falei, aqui não é o momento. Seguro talvez eu tenha feito a leitura errada. A gente tem também, não sei se você já ouviu falar da TruckPeg. Eles são tags de pedágio e cartão de abastecimento. Tem uma parceria com eles em aberto. Só que eu não coloquei porque eu também achei que não era o momento. Só que o seguro talvez eu tenha atropelado um pouco o processo. Mas o racional, que acho que é mais importante até do que a decisão pontual agora, acho que o racional é assim, você sempre vai ter múltiplas possibilidades. Você pode plugar um negócio de tag, pode plugar um negócio de combustível, você pode plugar assim, sempre. É muito típico, é a lógica do gringo ali, do super app. E um ponto de cuidado é qual é o próximo que mais vai agregar valor para sua audiência e que realmente vai fazer ele ter mais frequência de uso. Porque isso que vai fazer a diferença, é ele usar com frequência. Sim. Se você conseguir fazer o seu aplicativo se tornar entrar no dia a dia do caminhoneiro, aí você não precisa ter ansiedade, você naturalmente vai vender seguro para ele, você vai vender seguro de vida para esse cara. Eventualmente você vai virar o banco desse cara. Você pode criar uma fintech, já tem fintech de caminhoneiro, já cheguei até a investir em uma no passado, e tem uma que chama Irion, que os caras vão nessa direção. O que acontece? Naturalmente você pode se tornar tudo isso. Posso falar nomes aqui também de empresas? Pode. Tranquilo? Legal. A gente tem em desenvolvimento uma parceria white label com o Banco Zenf. Não sei se tu conhece, mas não. Banco alemão aí, e enfim, chegou para nós com uma proposta de um possível white label para justamente isso. Faz sentido. A priori pensando no B2B, eles prezam muito por relacionamento com transportadoras, mas pelo menos uma conta simples ali para o caminhoneiro, para a pessoa física, eu também já idealizei isso com eles. Mas lógico, para um momento futuro, também acho que não é nada para imediato, mas a conta consiga fazer pagamento, Pix e afins para o caminhoneiro, eu também acho que seria ideal. E é interessante que mesmo o banco, os bancos que são nichados, né, como por exemplo esse banco do caminhoneiro, eles trazem problemas que é o da frequência de uso. Porque o banco, se o cara usa só para receber o dinheiro da transportadora e passar para o banco de uso dele, a conta não fecha. Tem gente que usa esses bancos digitais só como banco de passagem. Só intermediação, ele recebe o dinheiro e... porque você fecha um acordo com a transportadora e a transportadora obriga ele a ter uma conta. Tudo bem, vou ter aqui. Daí hora que o dinheiro cai, a primeira coisa que ele faz, joga tudo pro bebê que ele tem lá, no Nubank, Itaú que ele usa, e a sua conta vira uma conta de passagem. E daí você fica com todos os custos de manutenção de conta,
e hoje em dia é E difícil não fica com repassar esse dinheiro. custo, Aham. ninguém quer pagar mensalidade, e daí cada conta que você abre vira uma linha de prejuízo. Quanto mais conta você tiver, maior é o seu prejuízo mensal. Tem muita gente que olha para banco digital e sonha em ter, e olha para o lado bonito da coisa, olha mas os custos. o lado feio dela é para você manter uma conta aberta tem custo. Eu imagino que não seja o caso, a conta deve fechar, mas é o que a Uber faz com o Banco Digio, né? Eles têm essa transação. Então o cara recebe na conta porque não é obrigatório, mas é o habitual ali, quando tu baixa a Uber Conta, tu recebe por ali, pelo Banco Digio. Mas a Digio tem uma vantagem, se eu não me engano, é do Banco Bradesco, né? Cara, eu não tenho profundidade para Tem falar um banco sobre o grande tema. por trás deles. O que acontece? Então ele não tem esse custo. Tá. Esse custo é marginal. Entendi. Porque o dono do Digio é um banco. Entendi. Então, mas assim, você vai criar, você vai ter que pagar esse pênalti para um banco. Sim. E olha que perverso, assim, ó, quando, por exemplo, você faz um Pix, imagina que o dinheiro caiu lá e o caminhoneiro faz um Pix de saída. Você precisa pagar para um player para fazer o Pix. Porque você tem que contratar um provider para fazer isso. Mas você não pode cobrar o Pix da pessoa. O Pix ele é gratuito. Então, cada Pix que o cara fizer é uma linha é um prejuízo que você toma. Então, um banco digital, muita gente acha que é um business maravilhoso, mas é um business horrível. Ele passa a ser bom quando você entra em serviços rentáveis, como por exemplo crédito, que é uma linha que dá resultado, mas conta corrente não dá resultado, o Pix só dá prejuízo, que mais? A parte que dá dinheiro é crédito, que é o CDC da vida, que é o que vai dar cartão retorno de crédito. real. E muitas vezes para você entrar no crédito, você tem um outro problema, que é quem vai ser o avalista do risco aí. Sim. Porque você pode olhar para o cliente e falar, mas esse cliente é bom. Tá, tudo bem, mas você assina segurando esse BO. Exato, você assina embaixo que ele é bom mesmo, você não vai querer. Exato. E daí Por isso que a gente trouxe o Zenf. E daí o banco vai entuchar a taxa no cara. Muitas vezes a taxa vai ser maior do que o banco que ele já tem hoje, porque ele já tem relacionamento, sabe se ele é um bom pagador ou não. E daí você gera outro problema, que é uma seleção adversa. Os caras que vão levantar empréstimo contigo são os caras que no banco tradicional já está queimado. Porque ele tem relacionamento com algum banco. Sim, lógico. Ele não é o primeiro banco da vida dele. Então, se ele já tem um relacionamento o rate lá, bancário ali... E se ele já tem um relacionamento com o Banco X lá, e fosse bom, o juros estaria melhor. Então, se ele está pegando empréstimo contigo, é porque lá já não tem mais dinheiro. Então, é uma estrutura perversa. Então, assim, não é para agora também, mas de tudo que você falou em termos de trazer o motorista e manter ele lá dentro, eu gosto tanto do negócio do GPS quanto do negócio dos pontos de presença. Legal. E o ponto de presença está muito conectado com o GPS. Sim, porque tá você na poderia rota. ter, exato, o GPS, e é um patrocinador seu. Sim. É quase como se fossem os patrocínios do Waze. Exato. Que você pode colocar patrocinar um ponto. E daí você, de certa Deixa forma... ele visível, notifica quando estiver chegando próximo. Você pode falar, tem um posto validado a 3 km aqui e tal. Então, se você for ver, as duas coisas se encaixam pra caramba. Eu não sei o quanto que... Você comentou que a ideia era colocar esse GPS mais para frente, o quanto tecnologicamente ele já foi desenvolvido, em que pé que vocês estão? Eu nem tenho conhecimento técnico para falar disso, tá? Eu nem sou da área de tecnologia no que se refere a desenvolvimento, mas eu acredito que a gente está ali pelo menos uns 70% já desenvolvido. Existe a necessidade de integrar essas informações, a gente está coletando as informações lá com a Buzin para deixar mais pronto isso. Mas como não era algo que iria ser lançado agora de imediato, a gente segurou um pouco. Tá rodando em paralelo. Exato. Eu não seguraria o lançamento por causa disso não, tá? Tá. Não inverteria as prioridades, porque só com os pontos de presença aqui você já pode agregar valor. E eu acredito que nem poderia também, porque a gente já fez essa pré-venda, então a gente tem que ter um bom relacionamento com quem já é nosso cliente, né? Agora, sobre as paradas... que o GPS, você aumenta o valor agregado para esse cara. Sim. Porque hoje ele te vê como um classificado, uma lista ali do tipo... Tem os cards ali... A hora que você fala, não, eu sou um GPS, você vai aparecer no mapa, sim, você está agregando mais valor para os parceiros que você já trouxe. Então, vai ser uma surpresa positiva, né? Só uma coisa sobre o GPS, tecnologicamente falando, ele pode ter várias complexidades. Dentre elas... rodar offline,
tem que de alguma, porque nem todo lugar vai ter internet boa, então de alguma forma precisa funcionar. Outra coisa também é manter os mapas atualizados, é outro BO. Porque às vezes uma rua que existia não existe mais. Virou contramão. Virou contramão, ou ela foi duplicada, ou enfim, tem mudanças recorrentes nisso aí. Outra coisa também que pode ser relevante é a precisão. A precisão do GPS no mapa. Exatidão que ele está. Sabe aquele negócio de que às vezes, dependendo, todo mundo já viveu isso, né? Que dependendo do grau de precisão, o mapa acha que você está já está mais para frente e te faz virar numa rua que não é a rua que você precisava virar. Ou ele está atrasado e daí você atrapalha a experiência do cara em termos de navegação. Sim. Então tem uns detalhes técnicos que podem não ser simples, que é como se fosse assim, lançar é simples, mas apurar esses detalhes para ficar sofisticado pode levar anos. E não que isso impeça o lançamento, o uso, mas é uma coisa que eu colocaria no radar. Eu acho que exceto a precisão da geolocalização ali, os demais também dá para a gente utilizar o próprio usuário para alimentar essas informações, né? Então, bem como a rua virou contramão, aconteceu alguma coisa ali de mudança, ele vai ali alimentando e conforme um número de informações repetidas, a gente altera a rota. Ou até vocês podem usar alguma estrutura de mapa que já exista e ir fazendo checagens, como por exemplo aquele OpenStreetMap. Eu acredito que é o que está sendo feito. Que é uma plataforma aberta, porque aí você consegue usar uma colaboração mais global, porque não só a sua base está ajudando, como mais gente está participando, então pode dar bom. E assim, essa lógica do GPS, eu achei ela interessante porque de fato acho que eu nunca tinha ouvido ninguém nessa direção. E cara, isso surgiu de uma dor apresentada pelos próprios motoristas da empresa do meu sócio. Então é algo que eles já têm isso validado, essa necessidade. Inclusive o tratamento das rotas, exato. O tratamento das rotas ali é a risca para que não tenha problemas no caminho. Então, se acontece alguma mudança na rota, o motorista liga para a empresa e fala, ei, qual rota que eu sigo agora? Porque ele tem um direcionamento exato do que ele tem que seguir. Até por segurança, né? Se o cara dizia da rota, tem caminhão que para de funcionar e tal. Então... Exato, aí é a telemetria, né? Eles têm esse acompanhamento. A gente também tem uma proposta, tem algumas cercas elétricas. Não coloquei ali ainda, mas a gente tem uma proposta com uma empresa para isso. E aí saiu do caminho, eles travam, tá em área suspeita, caiu o sinal, que também tem muitos problemas, né? É o que a gente fala, a gente tem que olhar os prós e contras para tudo, né? Mas é um serviço um pouquinho diferente, mas que funciona muito bem hoje em dia. E a maioria das transportadoras estão utilizando. E você comentou sobre o bootstrap versus eventualmente acelerar, em que ponto fazer essa virada. Se você for ver até agora, será um grande projeto, né? Você pensou uma tese, uma hipótese, você fez um piloto, você já testou ele provavelmente com alguns usuários, e agora você vai fazer o lançamento, né? Perfeito. Ao fazer o lançamento, você vira uma página aí que você vai ter que começar a trabalhar como uma empresa ali na aquisição desses usuários, o CS. Então você vai começar a trazer um monte de dores do dia a dia para essa galera, que vai desde a atração até a entrega do que você promete. E ao fazer isso, você vai ter mais clareza sobre as duas pontas da sua empresa. A ponta do custo e da receita. Porque você conseguiu fazer essas 111 pré-vendas, mas se você não entregar o resultado, vai ter churn. Churn, perfeito. E qual que vai ser esse churn? E o que você vai ter que fazer para evitar esse churn? Então, a partir do momento que você abrir o negócio aqui, que você vai entender o jogo real que você chamou aí, que é o quanto realmente você vai ter de receita, o quanto realmente você vai ter de custo. Que pode ser que você tenha um custo de servir maior do que você imagina. Claro. E você vai descobrir essas coisas na jornada. Então, o ponto, só que eu queria deixar claro o meu ponto de vista, não é hora de você pensar em escala, cara. É hora de você entender os seus números. Porque você vai lançar e você já tem uma base razoável aqui pré-cadastrada. Você bota uma parte dessa para dentro, você já vai ter densidade para entender, está agregando valor, está funcionando, está dando pau, para você corrigir o produto, você corrigir as rotas, enfim, para você ir melhorando o que já tem. Se você acelerar
Nesse momento, o crescimento, a tendência é que você frustre uma base grande. Porque você não tem envergadura ainda para atender. E eu estava fazendo o caminho completamente oposto. Nosso objetivo era escalar a visibilidade, escalar volume o mais breve possível. Eu não faria isso, porque tem um amigo até que ele está fazendo um negócio agora e ele entendeu bem o conceito do stealth mode, ele já está girando dezenas de milhões e ninguém nem sabe qual é o negócio dele. E ele está rodando sem uma linha de chamar muita atenção num primeiro momento. No seu caso, você já provavelmente já chamou atenção por causa até do influenciador, então já é uma coisa mais conhecida, mas o motivo disso é você controlar o teste, é você controlar o produto, porque o produto nunca nasce pronto. Você vai ter um monte de lacuna técnica, de atendimento, de qualidade de dados, você vai ter N problemas para resolver. E se você já tiver uma base muito grande, chega tudo de uma vez. Esse monte de problema vai encontrar uma falta de estrutura do seu lado. Você não vai ter braço e gente, dinheiro, recurso para reagir a tudo isso. E isso daí pode cair numa linha de um caos que é negativo. Porque o caos faz parte. Mas quando você perde o controle, no sentido de conseguir dar vazão aos problemas, aí vira um caos negativo. Onde as pessoas vão criar uma leitura completamente errada sua. Tipo assim, cara, o aplicativo não para de pé, ou tem bug demais, ou esses lugares ou os lugares que você colocou tem pouca avaliação, e daí ele vai e se frustra. Então tem N coisas que podem acontecer. Eu acredito mais no crescimento como uma curva onde você vai forçando o crescimento, onde eu sugeriria que você desenhasse uma curva de crescimento, onde você parte assim desses 64 mil pré-cadastros, quanto que seria um bom ponto de começo? 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então esse é o ponto de partida. E depois, o que você faz? Prática do Vale do Silício, cresce 20 a 30% por mês. No começo vai ser relativamente fácil. Se você começa de 10 mil e ir para 12, 13, você fala assim, aí é fácil. Mas pega esse efeito de 20% ao mês ao longo de 2, 3 anos, para ver o que acontece. Só que se você tentar antecipar esse crescimento, vai envergar as estruturas e vai explodir tudo, entendeu? Então, a startup ela é mais sobre um ritmo acelerado de crescimento do que uma porrada de uma vez. E isso é interessante que de todas as experiências que eu tive bem-sucedidas, nenhuma delas teve uma porrada. O iFood é um empilhamento de crescimento, o Gringo é um empilhamento de crescimento. Todos os negócios foi empilhando. Porque você vai falar assim, mas você nunca teve porrada? Teve, e era onde dava problema, cara. Quando, por exemplo, no começo do iFood a gente colocou televisão, entrava a televisão, arregaçava tudo. Arregaçava tudo. Chegava um grande volume ao mesmo tempo. Do tipo, por quê? A tecnologia não estava pronta. Hoje em dia ter escala é mais fácil, por causa de cloud, por causa de GCP, enfim, as infraestruturas melhoraram. Mas, e motoboy para isso tudo? E o restaurante dá conta disso tudo, de produzir isso tudo? Então enverga a cadeia toda. Atendimento. Que, assim, cada X pedidos do iFood, dá problema. E alguém tem que atender esse telefone e resolver esse BO. E daí dava pau em tecnologia, atendimento, no restaurante, no motoboy, tudo. A satisfação era geral, não era só com você, era com o prestador de serviço, com tudo. Mas é interessante porque, assim, deixando claro, a gente deixou de fazer TV? Não. Mas a gente sabia que a gente não estava preparado e era um caos atrás do outro. E nesse momento, o que vocês fizeram? A gente aceitou que ia machucar e vai. Só que tem um ponto de cuidado que é meio perverso hoje. À medida que a tecnologia foi avançando, que as empresas foram se sofisticando, a expectativa das pessoas com a tecnologia hoje é muito maior do que era 15 anos atrás. Fato. O que você espera de um app hoje é muito maior do que muito mais do que se esperava antigamente. Antigamente se dava problema, o contraponto era o telefone. Então o cara, vou esperar 2 minutos aqui, beleza, voltou. Então agora ninguém quer esperar 2 minutos. Porque o ponto de partida já é o Uber, é o iFood, onde tudo é instantâneo, rede social. Então o instantâneo entrou na cabeça das pessoas. Então não ter uma reação instantânea hoje pode ser muito mais danoso do que era na época. Mas o ponto é, a maior parte do crescimento do iFood
não veio desses picos. Eu arriscaria dizer que esses picos eles foram bons na construção de marca, não de resultado. Tá. Porque o resultado ele foi os 20, 30% ao mês. Depois essa taxa não tem como sustentar, ela cai para 15, para 10, porque quanto maior sua base... Já atingiu o mercado. Quanto maior sua base, menor sua taxa de crescimento, mas esses picos, eu acho que eles foram valiosos na construção de brand nosso. Quando a gente sai num programa, por exemplo, no Faustão uma vez, o brand foi do caramba, para as pessoas confiarem e tal. Mas do ponto de vista de resultado é uma lástima, porque a gente não dava conta de atender a demanda. Em termos de infraestrutura geral. E o que tu me diz sobre os fretes, contratação de serviço de motorista sob demanda também, por diário? Esse é um dos que minha tendência seria deixar mais para frente. Porque mesmo a gente já tendo um grande volume de fretes para disponibilizar? Esse volume vem de onde? Vem desse sócio? Também. E alguns outros parceiros que estão ali atrelados a ele. Então ele hoje já tem um excedente de mais de 4 mil cargas mês. E a gente consegue também atrair outros parceiros que estão muito correlacionados ao negócio dele. Se você já tem 4 mil cargas, favorece muito. Mas qual que é o ponto? De novo entra um pouco em hábito, porque assim, hoje onde esses caras pegam essa carga? Entra no frete braço. Também. Que virou líder de mercado. Ou direto. Ou direto. Assim, a maior parte acho que é direto, né? O frete braço ele é o líder... Movimento 80 bi ano, né? Ele é o líder dos digitais, mas a maior parte não é digital. O ponto de cuidado existiram vários aplicativos nessa direção de Uber de carga. Vários. Um deles, um amigo meu que fez, o Truckpad. Você usou o mesmo nome, mas não é o mesmo. Pad, eu sei, mas estão próximos ali, né? O Truckpad ele era exatamente um Uber de entregas e tal, tudo mais, daí fez parte do grupo móvel, então ele era da mesma holding ali do iFood, então por isso eu conheço bem ele. O negócio prosperou até certo nível e tal, depois os chineses compraram e meio que fechou. Assim como ele, vários outros ficaram pelo caminho, porque o business de Uber é um business extremamente complicado, de você equilibrar oferta e demanda, tem que ser geográfico e tal. O fato de vocês terem 4 mil cargas de excedente pode fazer muita diferença para startar esse negócio. Mas a minha visão é que é um dos mais difíceis de parar de pé. Mesmo com grande volume de cargas, ainda assim. 4 mil não é um grande volume. É um bom ponto de partida. Sim. Mas ficar longe de um break-even. Longe. Mas isso é um fornecedor, né, que a gente tem. Pode ser que. Mas sim, faz sentido. É um eu entendi. Ponto de partida. Mas assim. A Uber precisou chegar numa escala de dezenas de milhões de corridas dia para fechar a conta. Eu cheguei a ter um Uber de motoboys, a gente precisou chegar em 500 mil entregas mês para chegar no ponto de equilíbrio. Eu sei que você está assustado, mas o que acontece? O modelo Uber ele é caro, ele tem uns custos ocultos que não parecem, mas o time de atendimento precisa ser grande. Sim. Dá para usar muito AI hoje? Dá para usar muito AI, ainda assim é muito problema. Porque você pensa que de cada X casos, um vai dar problema. No nosso caso lá de logística de motoboy, 10% dava problema. Depois a gente melhorou pra caramba o nosso serviço, 5% dava problema. Depois melhorou pra caramba, 1% dava problema. Só que ao mesmo tempo o volume aumentando. Uma coisa é 10% de 5 mil, a outra é 1% de 500 mil. Lá pela Santa estava com 1 milhão de entrega, então 1% de 1 milhão de entrega, quanto que dá isso? 10 mil pedidos com problema. E aí a tua estrutura interna tem que ser gigante para poder sustentar isso. Então, esse tipo de negócio, as pessoas confundem, porque no fundo é um aplicativo que você interage. Mas uma empresa igual a iFood, Uber, é uma empresa extremamente operacional. Ela é muito operacional. Diferente de um Insta, que é uma empresa 100% tecnológica, de digital, 100%. O Insta não tem nada que não código. É basicamente o algoritmo e as pessoas estão lá interagindo dentro daquele algoritmo. Agora, se você for olhar o iFood, ele tem um time de operação muito grande para fazer com que, garantir que o motoboy está cadastrado, está homologado, que aquele motoboy existe mesmo, para evitar que motoboys peguem a bag do iFood e depois vá roubar a casa de alguém. Entendi. O iFood leva a fama. O iFood teve que entrar no circuito com a polícia para achar uma solução para isso. Faz um gerenciamento de risco do motoboy antes de aprovar o cadastro? Coisa pra caramba. Assim, o que eu estou querendo dizer é uma empresa extremamente operacional. Extremamente. Exato.
E por ser muito operacional, o custo é elevado de servir. E por ter um custo alto de servir, você precisa de uma escala absurda. Por isso que muitas vezes demora para parar de pé. Porque assim, desses Ubers de carga, por que eles fecharam? Só eles ficaram desgostosos do mercado e resolveram fechar? Todos eles eram deficitários. Todos eles. Eu não sei se o Frete Brás dá resultado. O Frete Brás, talvez, por ser o líder do mercado, o maior de todos, talvez chegou no ponto de equilíbrio. Talvez. Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que o Truckpad não estava no ponto de equilíbrio. Tanto que era investimento... Ele fez um exit para chineses, você falou. Uma empresa chinesa investiu, mas depois não... Teve vários investimentos, mas a empresa nunca parou de pé. O que Mesmo fez... com grande volume de cargas e de usuários, ainda assim a conta não fechava. Sei lá, talvez eles tinham 100 mil cargas mês e precisava de 500 mil. Então, o ponto, eu estudaria muito o modelo de negócio da Uber. Pega o balanço da Uber, pega essas empresas abertas e vê a estrutura de custo deles. O quanto que eles investem em tecnologia, em pessoas, em marketing, etc. Vale a pena ter isso em mente. Porque, de fato, você tem um bom ponto de partida, mas... Perguntaram ali, Juliano, tem algum norte para puxar de aperfeiçoamento até a escala? Aquele momento onde você entende os usuários, comportamento deles, preços, e você gira tudo para a escala. Tem um ponto, sim, quem fez a pergunta aí, que é muito ligado a dados, cara. O que acontece? Como que você sabe? É uma ótima pergunta, assim, em que momento que você sabe que você pode acelerar? E tem tudo a ver com o ponto que a gente estava falando aqui agora. Tá, e que hora que eu acelero mais, que eu boto mais... Qual que é o indicador? Na verdade é um conjunto de indicadores e ele tem a ver com as duas pontas, marketing e operação. Pegar o exemplo do gringo ali, em um dado momento a gente não cresceu mais porque a operação não dava conta. O time de operação falou assim, cara, os caras já estavam com... E não é que eles estavam confortáveis, eles já estavam no caos. Sim. Mas eles falaram assim, cara, se passar daqui vai ser um caos que começa a destruir valor. Degrada a plataforma. Começa a degradar a marca, aí vai explodir. O Reclame Aqui vai pro saco, a gente vai começar a ser mal falado para todo lado. Então existe um caos que você consegue resolver. O time tem que trabalhar bastante, o time tem que reverter um monte de merda que aconteceu, mas tem um ponto onde ele se torna danoso. Então, o ponto é, em alguns momentos do gringo, eram métricas operacionais. O cara fala, não dá para entregar mais. E quais métricas? Ali no caso do gringo é o tempo de servir, o SLA. Entre vender e entregar, a gente tinha uma métrica. Sim. E essa métrica, se ela começava a deteriorar, falou assim, cara, a gente está começando a prestar um serviço perto do limite. Antes era bom, a gente entregava em um dia, agora está entregando em 10, por exemplo. Assim, não dá. Assim, já degringolou a entrega. A gente tem que trazer ela para a métrica. Então, métricas operacionais podem ser, mas de outro lado, muitas vezes são as métricas de crescimento que seguram. Porque não adianta você crescer com um CAC ruim. Se o seu CAC está alto, se o seu CAC não está... Se as suas métricas de marketing, pensa todas as métricas. Atrair a pessoa para a sua plataforma, converter ela para um usuário gratuito, converter para um usuário pago, para algum tipo de serviço pago. Daí são várias conversões. Esse funil, ele não vai estar redondo de primeira. Vai ter uns buracos feios nesse funil. E a conta está fechando com o funil todo furado? Pode ser que feche. Pode ser que o seu negócio seja tão bom que mesmo com as conversões ruins do começo, ainda assim você bota R$1 aqui e sai 3 do outro lado. Mas as métricas de marketing é outra que vai te dizer se você pode acelerar. E tipicamente no começo você vai descobrir que não. Você vai perceber que você está com muitos ralos de dinheiro no seu funil de marketing. Então, essencialmente, são essas duas variáveis. E uma coisa que a gente faz, que é uma prática do Vale, e eu sugiro, coloca uma métrica de crescimento para que você force. Porque eu não estou falando para em nenhum momento você parar de vender para arrumar o problema. Eu em nenhum momento falei para pousar o avião e arrumar ele. Você vai arrumar ele no ar. Só que você precisa ter um combinado de crescimento para todo mundo se preparar. Porque para você crescer 20%, 30%, que eu comentei aqui algumas vezes hoje, parece bobeira, mas
vai dando saltos que você vai tendo que reformatar a sua empresa. Aqui, chega um momento nesse compound do 20% onde não dá para fazer mais do mesmo. Por exemplo, contrata mais gente. Não, não dá para contratar mais gente. Aí tem que automatizar, aumentar a produtividade, treinar a pessoa. Então, ele força que você arrume a casa. Então, esse crescimento meio caótico, ele é parte da engrenagem. Então, em nenhum momento você tem que descer a aeronave para arrumar ela, não. Mas, ao mesmo tempo, você não pode crescer o que vier. Esse é o ponto de erro. As pessoas assim, você quer crescer quanto? O máximo que der. Tá, mas é 50? É 80? É 100? E independente do que você faça, tem um limite de capacity para sua startup hoje. Esse limite pode ser atendimento, pode ser infraestrutura técnica, pode ser... Algum limite vai ter. E não saber o quanto quer crescer significa que você está disposto a descobrir depois os BOs que vai dar e apagar os incêndios que vai acontecer. Sim. E isso pode ser danoso para a marca. Às vezes o incêndio é grande demais, a gente cai naquela de ter um péssimo relacionamento com o cliente e não voltar mais para a plataforma. E de novo, assim, o mercado ele está num patamar onde atender bem hoje já não... A gente veio de uma época onde os atendimentos eram um lixo, igual Vivo, NET, essas empresas assim, elas setaram um padrão baixíssimo, mas a gente vive uma época onde você a régua subiu. A régua subiu pra caramba quando você surge no Nubank e fala, cara, eu vou colocar energia em atendimento, seja automatizado ou não, mas eu vou colocar energia aqui porque eu quero encantar o cliente, sobe a régua do mercado como um todo, né? E daí o cuidado é você não ser confundido com uma Vivo e NET e ficar estigmatizado por isso. Sim. Senão os caras são bons, só não precisa de atendimento deles, que aí você vai ficar pelo caminho. E esse atendimento gera custo também. Com certeza. E dá para automatizar o atendimento? Dá, mas leva tempo. Você não vai automatizar da noite para o dia. Você precisa ter base de dados, informações, você precisa de tempo para reagir. E manda mais uma pergunta aí, Gustavo. Cara, eu acredito que as minhas perguntas elas estão sempre muito voltadas a isso, porque a gente está em um ponto inicial do projeto. Mas eu acho que ainda mais uma pergunta eu até vi que o Victor ali, ele deu algumas ideias ali para a nossa plataforma, né? Então, filtrador de preços, aumentar o ponto de contato, participar de eventos, enfim. Tem muitas dessas coisas que a gente faz hoje, a gente até está inclusive presente em eventos presenciais do nicho. A gente foi em um agora em Santa Catarina, já tem mais, um grande volume para a gente ir. E aí eu queria entender o que eu faço com isso. Se é o momento de crescer, realmente, vamos colocar em 15, 20% mês, igual tu falou. Se a gente seguir isso como ponto central do meu business plan ali, eu deixo de fazer essas participações ou continuo ativando a marca nesses eventos, e aí pensando que há caixa para fazer isso, mas isso vai me gerar também, consequentemente, novos usuários. E talvez ultrapasse esses 15, 20% e eu perca a mão. Esse é uma questão. Como que eu consigo equalizar esses dois fatores? Então eu seguro a mão no marketing, seguro a mão no... Tá, deixa eu dizer um trem, cara, porque isso aí, a gente, de certa forma, é a segunda vez que esse assunto vem à tona e talvez seja um assunto subestimado. Imagina que você é um investidor. Eu vou te apresentar o gráfico de crescimento da minha startup agora, tá? Então, a minha startup nasceu. Esse aqui é o gráfico de crescimento da minha startup, beleza? Uhum. Agora eu vou te mostrar uma outra startup, gráfico de crescimento dela. Teoricamente falando, eu vou ser mais chato aqui. Vou fazer aqui, ó. Propositalmente eu parti do mesmo lugar, cheguei no mesmo lugar. Esse eletrocardiograma aqui, ele mostra uma coisa muito importante para o investidor. Você não tem domínio do seu crescimento. Você não tem. Eu fiz um evento, pá! Daí, não soube atender essa galera toda, não consegui dar vazão e tal, pá!
Daí você se envolveu numa crise, assim, sei lá, você numa comunicação, porque como você está crescendo descontrolado, acabou se comunicando mal e, enfim, você tem essa incerteza de crescimento. Cara, como que você vai colocar dinheiro nessa empresa? Ela não tem controle de crescimento. A curva do gringo era impressionante. Ela parecia ser desenhada com régua. Por quê? A gente falava assim, nós vamos crescer 30%, tá combinado? É 30%? Tinha 100 mil, mês que vem 130 mil. A gente não queria crescer 131 mil, era 130 mil. E por quê? Porque as pessoas, e só para você ter uma ideia, imagina que o meu orgânico foi bem aquele mês. Eu tirava o pé do pago. Eu não quero 135, 140. Não é uma meta para você superar, é uma meta para você cravar. Porque isso mostra que você tem domínio da sua máquina de crescimento. Isso significa que o que está por trás dessa mensagem é eu cresço o quanto eu quiser. Uhum. Se eu quiser 140, é 140. Se eu quiser 135, 135. Eu controlo o meu crescimento. E eu vejo que a maior parte das pessoas não entende esse jogo. E acha que um salto, um mês crescer 50% é bom. Tá, tudo bem. Agora você está com uma base gigantesca aqui. Antes você tinha 100 mil. Crescer 20% em cima de 100 mil é uma coisa. Agora você deu um pico e está em 200. Como que você cresce em cima de uma base de 200? Antes você precisaria de 20 mil usuários para crescer. Agora você precisa de 40. Você conseguiu fazer um milagre. E o próximo milagre, qual vai ser? Aí você começa a ter essa oscilação. A mesma margem. E de novo, uma startup de alta performance, se você olhar o gráfico, não deve ser difícil de achar o gráfico de crescimento do quinto andar, o do iFood é pública, tem pública, o do gringo é isso aqui, é extremamente preciso o crescimento. O do Airbnb também, tem várias dessas plataformas que são públicas. Você vê que os caras não têm picos de crescimento. Não tem. É uma jornada do exponencial mesmo. A exponencialidade ela vem de você crescer consistentemente a uma certa taxa. E por que isso é importante? Pelo fator tempo também. Você precisa de tempo para amadurecer a sua solução. Você precisa de tempo para amadurecer o seu CS. Você precisa de tempo para amadurecer seu time de marketing, para ter as melhores campanhas. Você precisa de tempo para amadurecer o seu canal de mídia. É melhor TikTok, Insta, qual que é o melhor canal para o seu público? Evento físico, e aí, qual que é? Então você precisa de tempo para amadurecer essas coisas. E daí quem joga muito agressivo num crescimento de curto prazo, a tendência é andar de lado depois. Tá. Por quê? Porque você não é maduro o suficiente. E daí é interessante que é uma empresa que ela, de certa forma, ela entra num problema que é uma crise de crescimento, de falta de crescimento. Por quê? Ela rapidamente chega num pico, porque ela explora uma rede social de um influenciador próximo, ela dá algum pico, e daí depois você vê que ela anda de lado. Por quê? Porque o crescimento não tinha consistência, o crescimento não foi um crescimento fundamentado, não cresceu em base sólida. Ele cresceu num ato de sorte, por assim dizer, num ato pontual. Sim. Então é como que você transforma um crescimento em algo consistente e perene e não algo pontual. E por isso, inclusive, eu não curto tanto envolver influenciador no dia zero. Porque eu acredito que influenciador, evento, esse tipo de coisa é redutor de CAC. Você primeiro precisa ter um domínio da sua engrenagem de aquisição paga, porque o fato é que o único jeito de você controlar essa curva é sendo bom em mídia paga. Porque a orgânica você não controla. Você não tem como saber que alguma coisa sua, você não tem tanto controle sobre isso. E daí tanto que aquilo que eu comentei, nos meses em que a mídia orgânica no gringo ia bem, a gente tirava o pé da paga. Porque o nosso objetivo não era extrapolar a meta, era bater a meta. Tá. Então, tomaria um pouco de cuidado com acelerar demais antes da hora, porque o efeito disso pode ser você ter que frear depois. E se você tiver que frear depois, é um péssimo sinal do ponto de vista de planejamento. Tá. Sim. Aí tu me disse que essa curva de crescimento constante, né, ela traz para o investidor maior seguridade para investir na empresa, para um possível M&A, sei lá.
Mas quais são os outros fatores, além dessa curva de crescimento, que mostram robustez e confiança para o investidor? O investidor, assim, tem um tripé que eu aprendi com o Eric da Monax, que ele é relativamente simples. O investidor ele quer ver se o seu mercado é grande, no seu caso é um mercado multibilionário, porque mercado que é muito de nicho, é difícil construir algo grande, quase impossível, numa perspectiva lógica. Então, o mercado é grande, isso é um ótimo sinal. Segunda coisa, olha-se muito para os empreendedores. Quem está por trás? Quem são essas pessoas? E quais características do empreendedor se olha muito? Ele está focado full time nisso? Ou ele tem outros negócios, está distraído com outras coisas e está tentando criar duas empresas ao mesmo tempo? Ou está tendo que fazer uma empresa que gera caixa e outra? Assim, como que ele está? Ele está conseguindo se focar aqui? Dedicação? Então, as experiências que ele tem, o track record, assim, o que ele já construiu na vida e se ele está full time aqui. Outra coisa também que tem que tomar cuidado, que o investidor olha, é a questão do cap table. Os empreendedores que estão operando o negócio, eles precisam ter posição relevante. Não adianta trazer um investidor que tem 80% do negócio. O empreendedor tem que ter 80% do negócio. Quem está ali no dia a dia operando tem que ser majoritário. E a outra característica, então, tamanho do mercado grande, algumas características do empreendedor e a última, sinais de tração. E os sinais de tração tem a ver com essa curva que eu mostrei aí agora, que qual é a curva do negócio? Inclusive, até pegando o gancho, a Juliana, ela comentou agora que saiu, a Fono, ela comentou que botou dinheiro em mídia e tal, tudo mais, cresceu, e depois o que ela falou? Aí eu tirei o pé, porque ela falou, porque eu estou tendo que estruturar e tal, tudo mais. É a típica falta de planejamento, que fica visível num gráfico. Se você for ver o gráfico dela, ela partiu de um ponto, ela botou mídia, cresceu, e depois ela tirou o pé, porque a operação dela, a empresa dela não estava pronta. Então, o ideal é que uma empresa nunca tenha que frear. Se ela precisar frear, é um problema de planejamento. Eu acredito que, então, talvez o caminho seja, por mais que a gente já tenha gerado um grande volume de leads, ativar essas leads proporcionalmente de acordo com a nossa estrutura interna, né? Então, conforme a gente estiver preparado, a gente vai ativando novas leads. Se você não tiver, que eu não sei as consequências operacionais, não vai dar tempo para a gente falar sobre isso, mas assim, quais são os trabalhos operacionais que você teria que fazer eventualmente para sustentar essa base? Mas lembra o Nubank, quando começou, ele criou uma lista de espera e foi liberando aos poucos? Tá. Ele não fez, aquilo foi uma estratégia de crescimento? Dá para se dizer que sim, mas principalmente ele não tinha crédito para dar para todo mundo. Cada um que entra no Nubank, ele dava R$500 de crédito. E ele precisava ter esse crédito para dar. E daí, de repente, chega 1 milhão de pessoas querendo entrar no Nubank, eu preciso de 500 milhões de crédito. Ele não tinha 500 milhões. E daí ele precisou criar uma barreira de entrada e liberando aos poucos. E isso acabou revertendo em algo positivo de marketing, que as pessoas queriam entrar. Tinha gente que vendia posição na fila e ficava feliz. Nossa, consegui, virou um prêmio. Então, mas a estratégia de marketing, ela não foi o motivador, ele só fez do limão uma limonada. O limão não tem crédito para todo mundo. E daí eles fizeram disso uma limonada, gerando escassez, uma sensação de escassez nos clientes. Então, você pode eventualmente liberar aos poucos, isso pode soar positivamente numa perspectiva de marca, mas aí tem que ver o seu custo de servir. Quais são as dores de cabeça que esses clientes vão dar. Se vocês não sabem, eu abriria para menos. Se vocês já sabem, aí dá para abrir para todo mundo. E eu acho que se a gente libera aos poucos, a gente tem um grande problema, que é não atender a necessidade, né, do caminhoneiro. Porque se a gente tem poucas paradas cadastradas, se a gente tem, assim, por mais Mas as paradas não, eu falo mais do lado do caminhoneiro. As do lado paradas do já caminhoneiro. põe todo mundo já. As paradas, porque não são muitas. Você tem 111 ali, dá para pôr mais. Então, eu falo mais do lado do caminhoneiro. Será que você vai conseguir atender bem todo mundo? Aí depende do que, até onde você vai querer ir no servir, né? Sim. Porque você pode falar, não, se vira, tá na lista, tá, não tá. Eu acho que a lógica é essa mesmo, que se a gente tem, de um lado a gente tem poucas paradas, poucos prestadores, o caminhoneiro está mal atendido.
Como você mesmo disse, às vezes ele está em uma rodovia que a gente não tem nada para ofertar para ele. Sim. E aí isso acaba gerando um problema. Ele vai olhar, a ótica dele é que a nossa plataforma não atende a necessidade dele. Então, uma coisa que acontece nesses casos é focar geograficamente, né? Regional, ou rotas, né? No caso de caminhoneiro tem muito rotas, né? Grãos que são transportados, por exemplo, do centro-oeste para o Maranhão, então tem rotas. Se você conseguir servir bem algumas rotas, você já poderia fazer mídias mais assertivas nessa rota. Aí que está o valor do crescimento controlado. Você não tem que crescer para todo o Brasil. Você não, vamos dizer que você se torne muito forte na rota da soja ali, do centro-oeste para o Maranhão. Você pode fazer mídia local, seja com Google Ads ou até mesmo física, mas nessa rota que você está forte. Sim. Por quê? Porque ali você vai encantar o cliente. Agora, se você trouxer um cliente lá do Paraná, ele vai falar, essa plataforma é mais ou menos. Não tem tanta informação para mim. Então, o controle do crescimento, ele inclusive tem a ver com você saber qual cliente você quer trazer. Tá. Por um tempo no Gringo, a gente estava focado em só São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Daí os mineiros começaram a ficar no nosso pé para a gente lançar. Fazer campanha e tal. Foi positivo isso. Daí a gente, quando chegou no Minas Gerais foi disparado. Foi o nosso melhor estado. E a gente chegou lá porque eles pediram mesmo, vem para cá. E isso era um reflexo do quão bom ou quão ruim é o Detran dos estados. Né? Então, os piores Detrans levavam a uma necessidade maior do Gringo. Então, provavelmente tenha isso no seu mercado também. Deve ter algumas rotas bem servidas, onde se você for ver, o caminhoneiro tem muita opção. Sim. Ele escolhe entre o bom e o melhor. Agora deve ter rota onde ele escolhe entre o ruim e o pior. Exato, pior. Isso é fato. E aonde você vai agregar mais valor? Gustavo, é isso. Feito. Valeu por ter vindo, irmão. Eu que agradeço. Tamo junto. Obrigado aí por elucidar os questionamentos. Obrigado, viu?